Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí falando do Dorival Júnior, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele voltou à presidência, né? E coloca Dorival Júnior, técnico do São Paulo, como seu principal alvo para a seleção brasileira, para a temporada 2024 o restante, né? Pelo menos até a Copa do Mundo. E aí os tricolores, né? A torcida do São Paulo tá apreensiva aí, preocupada com qual será a decisão do Dorival Júnior. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do tricolor paulista, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, João! Alô, galera! Ainda vale, feliz ano novo. E Edinaldo Rodrigues está de volta à presidência da CBF, reconduzido pelo Supremo Tribunal Federal. E depois da negativa de Ancelotti, que ele afirmou que viria, ele confirmou também: Fernando Diniz não vai continuar como técnico da seleção brasileira. E agora ele quer a dupla Dorival Júnior e Felipe Luiz. Os são paulinos não estão gostando nada dessa história. Eu acho excelente Dorival junto com Felipe Luiz, mas acho que Dorival não é o treinador ideal para esse momento. Eu já disse aqui, na minha opinião, Jorge Jesus é o ideal e depois Abel Ferreira. Concorda comigo? Fala, João! Vocês têm muita coisa pra gente conversar nesta hora deste Sport Center de sexta-feira. E o nosso primeiro assunto é CBF. É confusão na CBF, é a demissão do Diniz. E é pra lá que a gente vai. A gente vai conversar com o Cícero Melo, lá no Rio de Janeiro. Ele está na frente da sede da CBF para trazer as últimas informações de tudo que aconteceu nessa sexta-feira. Fala, Cícero, tudo bem? Boa noite para você, bem-vindo ao Sport Center. Obrigado, tudo bem? Boa noite a você, Marcela. Boa noite ao Antero, ao André Kifuri e ao Fã de Esporte. São 20 horas e 2 minutos. Nós estamos ao vivo aqui, como você disse, na porta principal da sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estamos de plantão aqui desde as primeiras horas da manhã até agora. E hoje, agora há pouco, na parte da tarde, uma verdadeira bomba aconteceu. A CBF está de recesso coletivo até a próxima segunda-feira, quando se reapresentam para trabalhar todos os funcionários e os diretores da entidade. Mas na parte da tarde, por volta das 3h30 da tarde, quem esteve aqui foi o presidente, voltou a ser presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E ele esteve aqui para tomar duas atitudes, e foram muito importantes. A primeira meta dele era inscrever a seleção brasileira pré-olímpica no pré-olímpico da Venezuela, que será realizado de 20 de janeiro a 11 de fevereiro. E o prazo terminava hoje, às 18 horas. Então ele veio à tarde, primeiro inscreveu a seleção. Se perdesse o prazo hoje, a seleção não poderia disputar o pré-olímpico e com isso não chegaria às Olimpíadas da França no ano que vem. Resolvido isso, ele começou a tratar de um outro assunto. Técnico da seleção brasileira. Primeira coisa que ele fez, ligou para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e comunicou, já havia um acerto, que o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, só ficaria como interino até o dia 4 de julho, quando o Ancelotti assumiria a seleção. Com o Ancelotti renovando o contrato por mais 3 anos com o Real Madrid, então todos imaginavam que talvez o Fernando Diniz pudesse ser efetivado como técnico da seleção. Mas com os resultados negativos do Fernando Diniz, uma das piores fases da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas, ele sai da seleção em 6º lugar, com o Brasil com 7 pontos ganhos apenas, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Vem de 4 jogos sem vencer e 3 derrotas consecutivas, coisa que nunca tinha acontecido na história das eliminatórias sul-americanas. Então, a primeira coisa que ele fez, ligou para o presidente Mário Bittencourt, comunicou que ele ia mudar os planos dele, que ia efetivar um novo técnico da seleção, que não precisaria mais dos trabalhos, né, do técnico Fernando Diniz.
logo depois ligou para o Fernando Diniz e comunicou a ele, agradeceu ao trabalho, à tentativa de renovação, mas avisou que tinha mudado de planos e que ia já antecipar um técnico definitivo para a seleção brasileira. A informação que eu recebi há pouco, que o Fernando Diniz está muito irritado com toda essa situação, que eles vazou essa notícia do interesse em um outro treinador, que já eu vou falar, né? Todos já sabem que é o Dorival Júnior, que é o técnico que a CBF quer para ser o técnico daqui até a Copa do Mundo. Então, o Fernando Diniz está muito chateado com essa experiência negativa que ele passou. Primeiro, que a seleção não rendeu sob seu comando, não teve tempo para treinar a seleção. E segundo, a forma que ele foi demitido. Ainda tinha um contrato que vai ser reembolsado, né, até 4 de julho. E ele já não é mais o técnico da seleção brasileira, vai cuidar apenas do Fluminense. Então, tomada essas duas decisões importantíssimas, né, o novo presidente, ou velho presidente retornando à CBF, o Edinaldo Rodrigues, já voltou para São Paulo. Ele veio trazer a sua esposa, está fazendo um tratamento médico muito grave e aproveitou, veio também com esse intuito à CBF para tomar essas duas resoluções. Já voltou e segunda-feira ele vai estar aqui de novo, porque o pessoal da FIFA chega segunda-feira, já está marcada a reunião para tratar de tudo que aconteceu, né, dessa intervenção que a CBF teve. O pessoal da FIFA vai tratar disso, já está marcada a reunião segunda-feira, que pode se estender por mais 2 dias, terça e quarta-feiras, para saber de tudo que aconteceu e se posicionar a FIFA e a Conmebol. Mas de momento, o que eu devolvo para vocês para análises aí e tudo mais, já eu volto com informações sobre Dorival Júnior, é que o Fernando Diniz já não é mais técnico da seleção brasileira e nesse momento a seleção brasileira está sem treinador. Marcela. Tá certo, Cícero. Obrigada, então, aí pelas informações. Então, o Cícero volta já, fala sobre o Dorival Júnior, sobre essa busca do presidente Edinaldo Rodrigues ao novo técnico da seleção brasileira. Ele fala, né, olha, é uma seleção que vai ter muito o que explicar à FIFA, é por isso 3 dias de reunião, é o mínimo. Tá? 3 dias de reunião com a FIFA para tentar explicar tudo o que aconteceu nos últimos dias ou no último mês na CBF é pouco. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo bem, Antero? Uma ótima noite a todos. Um fim de semana de tranquilidade eu desejo a todos desde já. Não será assim tranquilo o fim de semana do presidente da CBF, também pode se afirmar, porque nesta volta relâmpago, porque não se sabe durante quanto tempo ele vai poder aproveitar-se do cargo de presidente da CBF neste retorno na Justiça, como a gente conversou ontem, o Antero também falou, o Edinaldo demonstra bastante pressa. Então, ele já deu uma entrevista, ele falou com um jornalista da revista Veja, entrevista na qual ficou muito claro que haveria uma mudança na comissão técnica da seleção brasileira, mesmo antes de falar com qualquer pessoa dessa comissão técnica que foi demitida hoje à tarde por telefone após uma conversa mal explicada, mal conduzida, mal planejada, uma conversa destrambelhada com o Fernando Diniz. De modo que o Edinaldo Rodrigues está apenas tratando de cuidar da sua própria imagem, do seu próprio nome, das suas próprias intenções como dirigente de futebol. Talvez ele queira, nesta reunião que vai acontecer na segunda-feira, no início da semana, com o pessoal da FIFA e com o pessoal da Conmebol, já se adiantar e dizer, olha, eu voltei e as coisas estão em ordem aqui. Já troquei o técnico, vamos começar o trabalho com vistas à Copa do Mundo. Isto se ele realmente tiver uma resposta positiva do Dorival Júnior, que aparentemente é o principal objetivo do presidente Edinaldo Rodrigues, do atual presidente Edinaldo Rodrigues. Foi muito feia a forma como ele dispensou o Diniz. Um acordo com o Mário Bittencourt, que é o atual presidente do Fluminense, é algo que não faz sentido nenhum, porque um clube não precisa autorizar ou desautorizar o seu treinador a assumir a seleção. Nunca foi assim, a não ser que o treinador queira, a não ser que o treinador convidado diga, eu tenho um compromisso com o meu clube, vou conversar com os dirigentes do meu clube, se eles me autorizarem, eu aceitarei o convite. Mas quem decide, quero trabalhar na seleção, quero deixar o clube, nessa situação estranha que era do Diniz com a dupla jornada, técnico de clube e técnico da seleção, é o próprio profissional. Então, é tudo mal explicado, é tudo estranho,
É tudo mal cheiroso, se a gente pensar nas atitudes do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Não sabemos até quando a seleção brasileira, de novo, está sem treinador. Isso é, infelizmente, o normal nesse ano de 2023. Foram 2 técnicos interinos, agora estamos de novo sem um treinador. O Diniz vai voltar a pensar na pré-temporada e no calendário do Fluminense. É o que o Dorival está fazendo enquanto ele não é oficialmente convidado. E a seleção brasileira fica do jeito que está, para depois. É uma passagem trágica até agora, a do Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. Pois é assim que está pensando também o Diniz, que sai muito prejudicado dessa passagem pela seleção brasileira. Antero, boa noite para você e, claro, quero que você fale mais uma vez de tudo que aconteceu na CBF nessa sexta-feira, porque a gente tem que ir por capítulos, né? Todo dia um novo capítulo, uma nova história para a gente falar aqui de CBF. E um capítulo rocambolesco. Olá, Marcela. Olá, André. Muito boa noite para as fãs e os fãs de esporte. Vamos lá. Claro que é um clichê, um lugar comum, mas cabe aqui. O Diniz foi enganado pelo canto da sereia. Aquele que, sabe, atrai e é traiçoeiro. Foi o que aconteceu quando recebeu o convite para dirigir a seleção brasileira. Claro que satisfaz o ego de um profissional em ascensão, ganhando destaque no futebol brasileiro, futebol da América do Sul, conduzindo o Fluminense para o título da Libertadores. Ok, o convite ocorreu antes da decisão da competição, mas faz bem, para qualquer um de nós, você pode receber um convite da BBC, Marcelo, e falar, que bacana, vão nessa. Né? E às vezes sem analisar direito benefícios e riscos dessa mudança de ares. Talvez é o que aconteceu com o Diniz. Não percebeu que havia uma casca de banana nessa trajetória. Lembro que na época falamos, muitos advertimos que havia uma possibilidade dele apenas ficar segurando, esquentando o banco para um outro treinador. Aliás, é o que dizia o Edinaldo Rodrigues, dizendo, olha, está tudo acertado com o Ancelotti, você fica aí segurando a onda por um ano e vamos ver o que acontece quando chegar o novo técnico. O Diniz encarou, teve uma boa estreia, imaginou, vou me dar bem, eu posso ganhar essa vaga, se houver alguma complicação mais adiante, como a gente viu que ocorreu. Só que não deu certo, né? E caiu nessa conversa de que poderia ficar. Olha, eu vou dizer aqui de cabeça apenas, claro, com o risco de errar, lembro de Evariste Macedo, caiu nessa lá nos anos 80, Oswaldo Brandão, com toda a experiência que tinha, também caiu em conversa da CBF ou ainda da CBD, né? Quem mais? Bom, Candinho ficou um jogo só, o próprio Luxemburgo, embora tenha ficado um pouquinho mais de tempo, mas também acabou sendo engolido pelos interesses de CBF ou de quem estava no comando. Emerson Leão, eu lembro que o Emerson Leão estava embarcando para uma Copa das Confederações Japão e Coreia em 2001, conversei com ele, eu falei, Leão, você não teme perder o cargo? Ele falou, não, o presidente da CBF me garantiu que a Copa das Confederações não vai influir em nada o futuro do meu trabalho. Ele foi demitido na volta no aeroporto de Tóquio, um ritual parecido com esse do Fernando Diniz. Recebeu um telefonema e falou, olha, obrigado e tal, você já era. Aí a CBF foi atrás do Filipão, e vimos no que resultou na Copa de 2002. Então, há nomes que muitas vezes são usados como anteparo. O Luxemburgo foi um caso muito evidente. Na época que tinha problema lá com uma CPI, ou então para abafar incompetência. É o que aconteceu agora com o Diniz. A gente dizia, não é possível a seleção brasileira já estar há 6, 7 meses sem um treinador. Aí a CBF vem, chama um técnico bem visto, e fala, fica nessa aí. E ele embarca, talvez até por inexperiência, por empolgação. Servirá para o Diniz como lição. Nós aprendemos sempre, isso é importante na vida.
com os tombos que levamos. Então, eu imagino que, a hora que parar para respirar, o Diniz tentará dizer para si próprio: bom, o que aprendi nesse episódio? Primeiro, não ficar confiando em conversa fiada de dirigente. É verdade. Como disse o André, ele está interessado agora, Edinaldo, em si próprio, na imagem dele, não de CBF, de seleção. E outra coisa, para devolver a bola, essa liminar que foi dada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, veio a calhar assim, caiu realmente como uma luva, porque a CBF poderia perder a inscrição para o pré-olímpico, portanto o Brasil não iria para os Jogos de Paris no meio do ano, e poderia também complicar a situação dela ou do nosso futebol diante de Conmebol e FIFA. Então agora, nesse momento, aparentemente a poeira baixou, mas eu acho que ela pode levantar de novo. Ah, pois é. Vamos voltar lá para a CBF, para a frente da sede da CBF com o Cícero Melo, e ele vai trazer agora informações do Dorival. Até olhando o que aconteceu com o Diniz, será que o Dorival também já não olha de uma maneira meio desconfiada para o cargo tão sonhado pelos treinadores brasileiros? Cícero? É possível, Marcela, porque veja você, antes mesmo do Edinaldo Rodrigues demitir o Fernando Diniz, ele já tinha ligado para o Júlio Casares, presidente do São Paulo, e falado do interesse da CBF em ter o Dorival Júnior como seu próximo treinador. Quer dizer, foi uma situação até que a gente pode dizer antiética, né? Porque se você não demitir um treinador ainda, você já está procurando um outro treinador, mas isso também não é privilégio do Edinaldo. Acho que a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro fazem isso. Antes de demitir um treinador, já contacta outro e assim a vida segue. Ele ligou para o Júlio Casares e falou dessa intenção, que era o homem de preferência para ser o técnico da seleção até a Copa do Mundo. Não é só para preencher agora datas FIFA, Copa América, nada disso. Eliminatórias, é até a Copa do Mundo. Recebeu em resposta que o São Paulo quer manter o contato com o Dorival Júnior. O contrato com o Dorival Júnior vai até o final do ano, dezembro de 2024. Agora, existe uma multa no contrato prevista, e essa multa é totalmente facilitada para a CBF, vamos dizer assim, porque é uma multa considerada baixa. São 3 salários. Pelo que a gente pôde apurar, os 3 salários que ele teria que pagar de multa ao Dorival giram em torno de 2 milhões de reais. Mas existe também, agora surgiu a notícia, de luvas que estariam também junto com os salários. E que essas luvas somadas, equivalentes a 3 meses, mais 2 milhões e meio de reais. Fazendo um total que a CBF teria que pagar de multa, 4 milhões e meio de reais. Isso é menos do que $1 milhão, o que não é nada para os cofres da CBF. Isso aí é uma verdadeira esmola ali dentro, né? Claro que é muito dinheiro, mas para a CBF, com o que ela arrecada com seus patrocínios, seus patrocinadores, isso não é nada. Absolutamente nada, menos de $1 milhão. Então a CBF vai pagar. Agora resta a pergunta que você me fez. Será que o Dorival Júnior, com esta instabilidade jurídica, que a qualquer momento pode afastar de novo o presidente Edinaldo Rodrigues, vai aceitar sair de uma zona de conforto que ele tem no São Paulo, contrato em vigor, muito bem quisto, campeão da Copa do Brasil, homem de confiança do presidente do São Paulo, para largar tudo isso para uma aventura, que pode ser uma aventura que dure pouco tempo, que ele não chegue nem até os amistosos. A seleção se reúne agora para 2 amistosos data FIFA no mês de março. Um já está marcado, dia 23 de março, contra a Inglaterra, no estádio Wembley, em Londres. E o outro, faltando a confirmação da data e do local, mas tudo indica que vai ser contra a Espanha no dia 26 de março, em Madrid. Será que o Dorival Júnior, assumindo a seleção imediatamente, e tem aí uma estabilidade jurídica que pode tirar o Edinaldo da seleção, ele seria mantido no cargo com outro presidente? Ninguém sabe. Depois tem a Copa América dos Estados Unidos, de 20 de junho até 14 de julho. E depois, finalmente, o Brasil volta às eliminatórias da Copa do Mundo para disputar 7ª e 8ª rodadas. 5 de setembro, 10 de setembro, Brasil e Equador primeiro no Brasil sem local definido, e depois Paraguai e Brasil em Assunção, lá no Paraguai. Fica agora essa pergunta no ar. Será que o Dorival Júnior já foi convidado agora a essa altura que o Fernando Diniz já foi demitido? E será que ele vai aceitar
Essa é a grande pergunta de $1 milhão, já que a gente falou $1 milhão. Vamos aguardar os próximos dias, Marcela. Pois é, ou a pergunta de 4,5 milhões de reais. Cícero, eu agradeço então aí por todas as informações. Um beijo para o Cícero Melo. Qualquer coisa ele volta então para o nosso Sport Center. Então é uma CBF que hoje tem presidente, não tem técnico. Pode ser que daqui a pouco não tenha nem presidente, nem técnico. Pode ser que venha um técnico, aí fique com um técnico, mas sem presidente. Ou seja, chegou um ponto que a gente vê treinadores sem ter certeza se querem assumir o lugar que todo mundo sonha, que todos os técnicos sonham. É um absurdo o que a gente vê acontecendo na CBF. Mas assim, quando dizem, olha, não é para amadores o futebol brasileiro, a gente está vivendo isso todos os dias. É impressionante. Agora, vale ou não vale a pena? Tem uma questão curiosa aí. O relacionamento do Dorival com o Diniz é maravilhoso, é ótimo. Talvez as pessoas se lembrem, na passagem anterior do Dorival pelo São Paulo, coincidentemente também depois do Rogério Ceni, o Diniz foi convidado pelo Dorival para trabalhar ali como um assistente não oficial. Ele não ia para jogos, mas ele estava ali no São Paulo diariamente, trabalhando com a comissão técnica durante os treinamentos, e esse foi um gesto que o Dorival fez para tentar recolocar, para ajudar o Fernando Diniz, num momento em que ele ainda não tinha dado os seus passos mais firmes em clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu na primeira passagem do Dorival pelo São Paulo. Com aquele momento de maior evidência, o Diniz acertou um contrato com o Guarani, que ele não cumpriu porque havia no contrato uma possibilidade de um clube da Série A procurá-lo e ele não precisar cumprir o acordo com o clube de Campinas. Esse clube da Série A foi o Atlético Paranaense e, a partir daí, começou de fato a carreira do Diniz na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eles são muito amigos, eles são muito próximos e certamente estão conversando sobre isso. O Antero tem toda a razão. O Diniz foi uma carta útil para o Edinaldo se posicionar bem com a opinião pública, com boa parte da mídia, porque o Diniz seria um nome bem recebido, por causa do futebol que ele apresenta, o futebol que ele propõe, fazendo um bom trabalho indiscutivelmente no Fluminense, terminou com o título da Copa Libertadores, então não há mais o que dizer. E a carta mais forte que ele tinha era o Ancelotti. Então o Diniz esquentou o banco, literalmente, na cabeça do Edinaldo, até o momento em que o Ancelotti chegaria. Mas não vai haver Ancelotti, o Ancelotti não vem, e agora o Diniz não serve mais. É muito por aí, e o Dorival, que não começou ontem no futebol, é claro que está calculando tudo isso. Não sei se ele já foi convidado, não sei o que ele pensa a respeito disso, estamos tentando falar com ele próprio, com as pessoas próximas, mas é claro que ele está considerando, se nós estamos falando sobre isso aqui, é claro que ele está considerando tudo isso também. Pois é, e aí eu te pergunto, Antero, na tua opinião, vale a pena o Dorival sair do São Paulo com a sua vida um pouco mais estável, ele tem contrato até o final do ano, e ir assumir a seleção brasileira sem saber se esse cargo de técnico da seleção brasileira vai durar ou não vai durar, se por acaso o presidente sair, se um novo presidente chega e quer um novo técnico, tudo isso também está em questão. Tem de pensar muito a respeito disso. A vida de treinador, ela é muito instável. Aqui, sobretudo, vamos olhar para o nosso quintal. E hoje está bem, é respeitado, reverenciado, começa a acumular uma série de escorregadas, aí muda tudo. Pode ser mandado embora de um momento para outro. E o Dorival não está imune a esse tipo de risco. Então, ele deve pensar muito. Eu diria que mais do que a responsabilidade, ao mesmo tempo a honraria que significa dirigir a seleção brasileira, tem de levar em consideração a imprevisibilidade do comando da CBF. E é isso mesmo. Hoje ele pode acreditar que o convite do Edinaldo é sério e é de longo prazo, 24, 25, 26, 3 anos ou 2 anos e meio, pelo menos,
é um tempo muito bacana para um técnico mostrar serviço na seleção. Mas e se daqui uma semana, um mês, 2, sai o Edinaldo? Se é convocada uma Assembleia Geral dos filiados, né, das federações estaduais, e se chega a um consenso de que, não, peraí, o Edinaldo não queremos mesmo. Há um outro nome, sei lá, de onde pode surgir esse nome, de um presidente de federação, de um presidente de clube, de um político, não sei. Aí o Edinaldo, seguindo os trâmites dos estatutos da CBF, pode chegar e falar, pegue o seu boné e tchau. E aí vem um outro, sei lá. Um cara chega e fala assim, não quero esse, não. Como eu já disse, eu sempre dou exemplos do dia a dia de decisões corporativas. É que a gente fica no futebol, né? Pode ser uma empresa. Jornal, quantas vezes, hein? A gente ficou naquela, em TV. Mas essa chefia aí, qual será que é a dela? Ficaremos? Haverá mudanças? É o que pode acontecer no futebol. Se fosse o Dorival, eu pensaria sobretudo nisso. Primeiro, não confiaria totalmente na firmeza do convite do atual ou do presidente da CBF no momento. Tá, essa é uma. Mas pesaria talvez na minha dúvida, mas o que pode acontecer daqui a um tempo no comando da entidade? Isso é importante. Agora, tem uma outra coisa. Ontem, até por uma questão técnica, não consegui dar um pitaquinho sobre o Dorival. O Dorival pegou muitos trabalhos complicados, segurou muito rabo de foguete. Talvez isso é que possa ter até prejudicado um pouco a carreira dele, de ter sido visto durante muito tempo como aquele cara bacana, eficiente, para um trabalho de apagar incêndio curto. E depois o clube que o chamou falou assim, olha, obrigado, mas não vamos continuar. Exemplo mais recente, Flamengo. Ganhou 2 competições e foi dispensado na sequência. Então, é algo que gostaria, espero ter essa ocasião, oportunidade, de perguntar para o Dorival. Dorival, você alguma vez se colocou essa questão? Se tivesse sido mais exigente nos trabalhos que lhe foram oferecidos, teria tido uma trajetória mais alta e mais rápida? Ou isso jamais foi questionado, né? E a gente vê que qualidade, experiência, caráter ele tem. E que, quem sabe, seja finalmente reconhecido ou reconhecidas essas qualidades com um convite sério e duradouro para a seleção brasileira. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas aí debatendo sobre o São Paulo, as notícias do Tricolor Paulista de hoje. Como eu falei no início do vídeo, torcida preocupada aí com uma possível saída do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.